Boa noite, galera. Começou a Libertadores, hein? E vou te falar, hoje deu o resultado inverso do que eu achava que ia acontecer, hein? O Fluminense pegou o La Guaira na Venezuela. Pô, com todo respeito, Deportivo La Guaira, né? Deportivo La Guaira. Eu achava que o Fluminense, por estar num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, por estar ali no G4, em segundo lugar, se eu não me engano, o segundo ou terceiro ali, não lembro se o São Paulo ultrapassou, enfim, mas tá ali no top 3. Eu achava que o Fluminense iria vencer o La Guaira lá na Venezuela. Tudo bem que é fora de casa, tudo bem que é na Venezuela, mas eu achava que o Fluminense iria vencer. E o Cruzeiro, eu tinha minhas dúvidas. Se tu pegar o momento atual, acabou de tomar um 4-1 do São Paulo. E o trabalho de Arthur Jorge tá no início, está encaixando. Eu falei, se o Cruzeiro jogar o que jogou contra o São Paulo e o que vinha jogando do início da temporada até aqui, o Cruzeiro corre risco de perder e de não vencer o Barcelona lá no Equador hoje. Só que o Cruzeiro hoje apresentou melhora com o Arthur Jorge. Mas o Cruzeiro, bora deixar um pouquinho para depois. Vou te falar, viu? Bora começar aqui com o Fluminense. O Fluminense pegou hoje o Deportivo La Guaira lá na Venezuela. E se você olha aqui as estatísticas, tem aqui 14 finalizações do Fluminense contra 4 do La Guaira. Chutes a gol, 7-1 para o Fluminense, beleza. Posse de bola muito maior. Mas posso falar, são números um pouco ilusórios. Para quem assistiu a partida, sabe da realidade. Beleza, o Fluminense foi melhor, o Fluminense criou mais chance, o Fluminense chutou mais bola em direção ao gol. Beleza, tudo isso é verdade. O Fluminense acho que até merecia vencer o jogo. Tivesse que ter um vencedor, era para ser o Fluminense. Até porque, galera, pelo amor de Deus, né? Olha a escalação, olha o elenco do La Guaira e olha o elenco do Fluminense. Inclusive, esse goleiro aqui, o Varela do La Guaira, foi eleito o melhor jogador em campo. Daí tu já tira, né? Então, olha o elenco dos caras, jogadores que a gente nem conhece, que pouca gente conhece aí, pelo amor de Deus, né? Quem acompanha o La Guaira é maluco, né? E olha o time do Fluminense. Inclusive, disseram na transmissão, lá no início, de que o La Guaira, a imprensa de lá da Venezuela, a imprensa venezuelana, falou que o La Guaira ia entrar em campo para poder empatar. Na retranca para poder empatar. E o jogo era em casa. Daí tu vê o nível do adversário. Daí tu vê o nível do La Guaira. E o Fluminense, eu não preciso nem falar, né? Acosta, John Kennedy, Canóbio. Esse time do Fluminense é muito bom. Essa é que é a verdade. Tem uma linha defensiva muito boa com o Samuel Xavier, com o Freitas, com o René, com o Fábio. O meio de campo muito bom também. Hércules, Acosta, Martinelli. É um time no todo muito bom do Fluminense, cara. Muito bom. Tinha time para vencer o La Guaira hoje lá da Venezuela. Daí, tu pode pegar de duas visões. Na visão do La Guaira, empatar em casa não é um bom resultado. Porém, tá pegando o Fluminense, que é 1000 vezes, 10 vezes melhor do que você. E o Fluminense empatou fora de casa. Como o grupo do Fluminense é muito fácil, talvez esse resultado de hoje não vá trazer prejuízo no futuro. Não vai fazer falta. Por quê? Porque o grupo do Fluminense é ridículo, galera. Rivaldávia, Bolívar e La Guaira. É um grupo ridículo. Então, se o Fluminense vencer todos os jogos do Maracanã e empatar todos fora, ainda assim deve passar. Quem sabe até em primeiro lugar. Eu acho que nesse grupo aqui, 12 pontos vai ser suficiente para passar em primeiro lugar. Então o Fluminense só não passa em primeiro lugar, só não classifica, pior ainda, não classifica, se fizer muito esforço, tá? Muito, muito, muito esforço mesmo. E hoje demonstrou isso. Mesmo não tendo sido uma partida exemplar do Fluminense, ainda assim foi melhor. E o Fluminense era para ter vencido hoje o La Guaira, na minha visão, se tivesse que ter um vencedor. Agora, postura muito fraca, tá? Principalmente na primeira etapa. Na segunda etapa, como eu falei, esses números aqui eu achei um pouco ilusórios. Porque na primeira etapa, por exemplo, eu contei ali 5 finalizações do Fluminense. Isso é muito pouco. Para o primeiro tempo, tá pegando o La Guaira. E o La Guaira, ao contrário do que falava a mídia, não foi para retrancar, não. Futebol você pode colocar blocos baixos, que é retranca total. Você coloca as linhas lá embaixo para poder se fechar e tentar sair no contra-ataque. Blocos médios, que aí você já começa a pressionar um pouquinho ali no meio de campo. Ou bloco alto. O La Guaira foi com uns blocos ali médio / alto. O Fluminense tinha vezes que não conseguia passar no meio de campo, algumas horas. O La Guaira chegou a marcar bem o Fluminense ali também no meio de campo. E o Fluminense teve bastante dificuldade. É o que eu digo, velho. O Libertadores é o seguinte. O que é que eu sempre falo pra vocês aqui no canal? Tudo bem, é demérito do Fluminense, foi incompetente, beleza, era pra ter ganho o jogo de hoje, perdeu o gol, em muitos momentos era pra ter atacado mais, era pra ter sido mais agressivo, beleza, também é demérito do Fluminense. Mas o que é que eu sempre falo? Libertadores é isso aí, pai.
Libertadores é traiçoeira. E tá falando aqui um cara que foi eliminado para o O'Higgins na segunda fase. Então, beleza, é demérito nosso também? É. Mas eu sei do que eu tô falando. Então, tipo assim, velho, a Libertadores é traiçoeira. Ah, é o La Guaira lá da Venezuela. Beleza, mas é fora de casa. E o La Guaira, por mais que seja um time ruim, um time muito pior, ele vai querer entrar para dar a vida em campo. Ele vai querer entrar para vencer, porque é Libertadores, é Copa do Mundo. Ele não sabe quando que ele vai estar aí de novo, sabe? Então esses times aí do interior da Venezuela, que são muito piores, eles dão um trabalhinho. Não é de todo ruim, eles dão um certo trabalho. Dito isso, ainda assim, era pro Fluminense ter chegado lá e vencido hoje lá na Venezuela. Eu tô vendo aí uma parcela da torcida do Fluminense criticando o Zubeldia. Na verdade, eu vi um criador de conteúdo específico, o Dezão. Eu fui logo na live pós-jogo dele. Ele tava puto lá xingando o Zubeldia. Assim, a crítica é válida, porque de fato a postura do Fluminense hoje foi muito aquém do que a gente esperava. Tudo bem, finalizou mais, chutou mais a gol, só que contra o La Guaira era para ter sido mais agressivo em vários momentos e era sim para ter ganho o jogo. E o empate é decepcionante de fato pela qualidade do time que você está enfrentando. A sorte do Fluminense, mais uma vez, é que esse grupo aqui é muito fácil, é muito tranquilo, porque se fosse um grupo com Boca Juniors, vamos supor aqui, Boca Juniors e Atlético Nacional. Eu sei que o Atlético Nacional não tá na Libertadores, tá, galera? Mas um grupo complicado. Tu pega o La Guaira da primeira fase, na primeira rodada, e tu empata, aí seria um sinal vermelho muito pior. Mas, bora ver aqui a tabela do Fluminense, né, na Libertadores. O grupo é ridículo, então o Fluminense, como eu falei, mesmo que ele, sei lá, tropece mais algum jogo aí, deve classificar tranquilo. Próximo jogo, vai pegar o Rivaldavia dentro do Maracanã. Porra, obrigação vencer. Aí depois pega o Bolívar lá na altitude, beleza. Aqui talvez empate por causa da altitude, pelo fator altitude, que é muito alto, é muito complicado. Aí depois pega o Rivaldavia fora. Vai, o Rivaldavia não é esse timeco todo. Pra mim o Rivaldavia é mais complicado do que o La Guaira de hoje, beleza. Pode empatar ali, ou até tropeçar. Bora botar que tropeça aqui, vai. Perde esse jogo. Só aqui já são 5 pontos. Aí depois, pra finalizar a Libertadores, Bolívar em casa, obrigação vencer, pelo amor de Deus, 8 pontos. Aí vence o La Guaira, 11. Num cenário mais pessimista, o Fluminense faz 11 pontos na Libertadores. A sorte é essa, tá? Agora, a postura hoje poderia ter sido melhor e o resultado hoje poderia sim ter sido melhor. Faltou muito mais agressividade em vários momentos pro Fluminense. Eu acredito e acredito que boa parte da torcida do Fluminense aí tende a concordar comigo. De fato, jogou melhor, merecia ter vencido, mas poderia ter sido melhor e era pra ter ganho o jogo de hoje, cara. Hoje era de fato para o Fluminense ter ganho a partida contra o La Guaira, enfim. Méritos pro La Guaira também, né? Eu sempre dou aqui o demérito do time, que eu pento mais pro lado, né? Como o Fluminense é o time brasileiro, eu pento mais analisar o lado do Fluminense, mas mérito do La Guaira, que não se encolheu, que boa parte do jogo não se encolheu, que não ficou só recuado, só tomando pressão a rodo o jogo todo, não. Por vários momentos conseguiu controlar bem a partida, conseguiu tirar o ímpeto do Fluminense, então mérito total do La Guaira também. E, mais uma vez, Libertadores é isso aí, né? É imprevisível. Nunca dá pra você palpitar e cravar nada. Foi impressionante. Assim como, por exemplo, passando agora pro outro jogo, o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. Olha que bizarro. Mais uma vez, veja como às vezes a estatística não traduz de fato o que foi o jogo no futebol. Olha o tanto de finalização. Foram 17 finalizações do Barcelona de Guayaquil e 5 do Cruzeiro. Qual foi a maior dificuldade que o Cruzeiro teve hoje? Tentar entrar na defesa do Barcelona. Porque eu fui olhar aqui antes de fazer o pós-jogo, né? Porque isso era uma sensação que eu tinha pelo jogo que eu vi do Barcelona contra o Botafogo. Esse time do Barcelona, ele tem uma consistência defensiva muito grande. Olha só, dos últimos 7 jogos, antes desse jogo de hoje contra o Cruzeiro, o Barcelona ele tinha tomado só 2 gols. Ele não sofreu gols contra a LDU, beleza? Aí tomou esse gol aqui contra a Universidade Católica, lá pelo Campeonato Equatoriano. Aí não tomou gol contra o Libertad e nem contra o Guayaquil City, né? Que é o time de lá. Aí contra o Botafogo, ele faz 1-0 no Engenhão, depois ele monta uma retranca, faz uma cera da porra e consegue classificar. Não tomou gol contra o Emelec e aí tomou gol contra o Botafogo. Ou seja, foram somente 2 gols sofridos nos últimos 7 jogos antes de pegar o Cruzeiro, no recorte aqui do Botafogo pra frente, né? Antes tinha tomado 2 gols aqui, mas eu tô pegando só do Botafogo pra frente, tá? Então agora são 3 gols e 8 jogos. Ou seja, não é fácil fazer gol nesse Barcelona de Guayaquil. Não é fácil. E dos 3 gols que ele tomou, 2 foram contra equipes brasileiras. Então, a maior dificuldade do Cruzeiro hoje no jogo foi essa. E na primeira etapa, eu acho que o Cruzeiro até
até teve mais posse de bola, até tentou controlar o jogo, mas faltava muita efetividade, né? Ele chutou 2 vezes pro gol, obrigou uma boa defesa do goleiro ali com o Christian no início do jogo, aí depois teve outra finalização do gol, e o Barcelona finalizou 6 vezes, mas não foram finalizações com tanto perigo. A única que levou perigo foi anulada, que foi aquela que o goleiro teve que fazer uma excelente defesa, né? Que Matheus Cunha teve que fazer uma excelente defesa. Então, eu ia falar Cássio aqui, né? Perdão, Matheus Cunha teve que fazer uma excelente defesa. Então é o seguinte, velho. Então, o Cruzeiro, na primeira etapa, ele conseguiu ter muita posse de bola ali, porém não foi efetiva. Não conseguiu chegar tão bem assim ao gol do Barcelona de Guayaquil. Mas já demonstrava uma melhora. Porque conseguia trocar mais passe, estava mais organizado em todas as áreas do campo, estava muito mais organizado. E esse trabalho de Arthur Jorge, como eu falei, quando o Cruzeiro tomou 4-1 do São Paulo, eu vim aqui e falei, beleza, é um resultado muito adverso, é preocupante tomar 4 gols, mas não é o fim do mundo. Pra mim não era o fim do mundo, porque o trabalho de Arthur Jorge tá começando, galera. São poucos jogos ainda de trabalho para a gente ter uma análise e ter uma ideia. E hoje não foi um jogo perfeito do Cruzeiro, mas foi um jogo seguro e consistente. Demonstrou na primeira etapa que pode saber controlar o jogo, que pode saber jogar tendo a posse de bola, que pra mim é o melhor modelo do futebol, todo mundo concorda, todo mundo quer ter a bola, todo mundo quer ser protagonista. Faltou realmente só finalizar mais. Apesar de ter tido 2 finalizações no gol, a precisão estava muito boa, mas faltou finalizar mais e botar mais pressão. Aí na segunda etapa, o comentarista da ESPN foi perfeito, ele falou: quando o Cruzeiro acelerou, ele fez o gol e ganhou o jogo. E lá no final, quase que faz mais um. Teve um gol perdido na pequena área, impressionante. Mas quando ele acelerou, ele foi lá, Matheus Pereira recebeu um belo cruzamento e fez o gol de cabeça, 1-0. E aí depois o Cruzeiro ficou mais na dele e conseguiu administrar bem a vantagem. Apesar do Barcelona depois ter atacado mais, até pela necessidade de ter que empatar o jogo, de ter que fazer o gol. Apesar disso, como vocês podem ver aqui, foram 17 finalizações e só 2 foram em direção ao gol. Ou seja, Matheus Cunha teve que fazer poucas defesas ali no jogo. Só lá no final, naquela falta lá que o coração foi pela boca, né, do torcedor cruzeirense, mas o Barcelona não conseguiu empatar o jogo e o Cruzeiro vence por 1-0 na Libertadores. Importante, tá? Porque o grupo do Cruzeiro não é o grupo do Fluminense, não. E o Cruzeiro, ele vai... Vamos ver a tabela do Cruzeiro aqui, porque é um grupo que tem Boca Juniors. Então você começar vencendo fora de casa o Barcelona de Guayaquil é importante. Até porque a Universidade Católica também não é fraca não, tá? Pode ser fraca atualmente pelo elenco, mas tem uma certa tradição ali. Agora, vai pegar a Universidade Católica dentro de casa, dentro do Mineirão, e depois o Boca Juniors também dentro de casa, dentro do Mineirão. Aí depois pega a Universidade Católica fora, Boca Juniors fora, e encerra jogando em casa. Isso é importante, tá? Encerra jogando em casa contra o próprio Barcelona de Guayaquil, adversário de hoje da primeira rodada. Então, é um grupo complicado, é um grupo difícil, mas que o Cruzeiro, pra mim, ele tem condições de passar, de melhorar. E o trabalho de Arthur Jorge, eu acho que tem tudo para engrenar no Cruzeiro nos próximos jogos. Só tem um fator, né? Vai ter que tentar administrar a Libertadores com o Brasileirão. Porque o fator negativo é esse, né? Está mal no Brasileirão. E quando você está no mal do Brasileirão e tem que atrelar a Libertadores, você pode ter certa dificuldade ali. Porque se tu abandona 100% do Brasileirão, uma coisa é você poupar jogador no Brasileirão e você é o 4º colocado, tu é o 5º colocado. Agora, tu é o 18º colocado, ou 19º, sei lá, você tá correndo sérios riscos, né? Mas aí é papo para o futuro, para os próximos dias. O mais importante é, na Libertadores, o Cruzeiro venceu. E o Arthur Jorge chegou no momento certo, que é na estreia da Libertadores, conseguiu vencer por 1-0, e eu acho que o Cruzeiro tem tudo para engrenar, cara. Sinceramente, Arthur Jorge pra mim vai dar certo no Cruzeiro aí. Quem sabe ele até consiga começar uma campanha de título, porque ele já foi campeão da Libertadores. Mas enfim, né? Tá muito cedo pra falar. Fato é que o Cruzeiro tem elenco, cara. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Esse time aqui, esqueça que vai ficar brigando pra não cair. Esqueça que vai ficar no meio de tabela. Esqueça, tá? Matheus Cunha, Fabrício Bruno, aí tá aqui Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio, Christian. Esqueça que esse time aqui vai brigar pra não cair, galera. Pelo amor de Deus. É questão de tempo pro Cruzeiro melhorar no campeonato e conseguir chegar à parte de cima da tabela. Bom, Sul-Americana, não acompanhei muito, tá? Por que eu não acompanhei muito? Porque eu não sei vocês, mas eu sou meio mesquinho. Então, no futebol, eu costumo acompanhar somente campeonatos mais importantes. Então, eu acompanho o quê? Champions League, Série A, principais divisões de ligas europeias. Então, eu só acompanho a Elite. Eu só acompanharia com profundidade a Sul-Americana se o Bahia estivesse. Ou a Série B,
se o Bahia estivesse, a Série B do Brasileirão. Série B eu acompanhei um pouquinho ali, ainda mais esse ano que vai ter um bocado de time do Nordeste, né? Fortaleza, Sport, Ceará, aí eu acompanho mais. Geralmente, eu foco mais nos jogos mais importantes, né? Então, Sul-Americana, eu não vou acompanhar com profundidade. Porém, vocês lembram que eu trouxe aqui que o Vasco iria poupar todo mundo, né? Hoje no jogo. Nem Renato Gaúcho iria. Pois é, o Vasco fez isso. Um time totalmente alternativo. Só na segunda etapa aqui que entrou o Inestrosa ali, mas foi um time totalmente alternativo, com o Daniel Fussato, aí tem um cara de garotada da base aqui, tinha Pumita, Nuno Moreira, JP, Matheus França, mas foi um time um pouco alternativo aqui do Vasco. E ainda assim, conseguiu fazer frente ao Barraca Central lá na Argentina e conseguiu empatar o resultado de 0-0. É o que eu digo, velho. A Sul-Americana, até se tu fizer força, até se você poupar um jogador ou outro ali, poupar uma peça ou outra ali, você vai conseguir tirar bons resultados e vai conseguir ter bons desempenhos e até mesmo classificar ali no grupo, né? Só não pode negligenciar demais. Só não pode desfocar demais. Mas se você poupar um jogador ou outro ali, ainda assim você vai conseguir bons resultados. E pelo contexto hoje, então, foi um bom resultado pro Vasco lá. 0-0, empatou fora de casa. E o São Paulo venceu o Boston River agora há pouco, lá no Uruguai. São Paulo que tá no grupo do O'Higgins e do Milionários, né? Eu não gosto nem de lembrar desse nome, cara. Inclusive, eles venceram, né? Deram 2-0 no Milionários. Puta que pariu. Eu vou secar mesmo. Até o final aí da Sul-Americana, secar pesado o O'Higgins. Pô. E o São Paulo venceu o Boston River. Esse grupo aí é fácil demais, tá? Todo grupo aqui, na verdade, ó, o próprio grupo do Vasco, já fez essa análise aqui no vídeo completo, né, da Sul e da Libertadores, mas o Vasco pegou a tabela do Vasco aqui, vamos lá, na Libertadores, vamos na Sul-Americana, vamos lá. Pegou o Barraca Central hoje, empatou em 0-0, beleza, poupou alguns jogadores, aí vai pegar o Audax Italiano agora, dentro de São Januário. Até se poupar uma peça ou outra aí, vai conseguir vencer. O Audax Italiano é muito fraco. Aí vai pegar o Olímpia também, dentro de casa. Complicado, mas é dentro de São Januário. Aqui eu iria com o time 100% titular, tá? 100% titular. Porque aqui já é outra história. Aqui já é o Olímpia, né? Aí vai pegar o Audax Italiano fora. Empate aqui no mínimo, né? Dá pra vencer, empate aqui no mínimo. Aí pega o Olímpia fora. Aqui pode perder. Mas dá pra arrancar o empate e vence o Barraca Central. Vamos colocar aqui, vai. Empatou hoje, ganha do Audax, 4 pontos. Aí ganha do Olímpia, 7 pontos. Aí, vamos ser pessimistas aqui. Empata com o Audax, 8 pontos. Perde do Olímpia e vence, 11 pontos. Eu fui pessimista aqui e ainda assim o Vasco fez 11 pontos. Que talvez seja suficiente para poder classificar para a próxima fase. Para garantir mesmo, vence o Audax Italiano, vai a 13. Enfim, velho, dá para o Vasco fazer aí uns 13 pontos nesse grupo e passar na primeira posição tranquilo. Porque lembrando, tem que ficar em primeiro lugar. Porque se ficar em segundo, vai pegar os terceiros colocados da Libertadores. Enfim, né? É isso, velho. É isso. Essa foi a análise aqui da Libertadores e da Sul-Americana. E se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like e até o próximo vídeo, tá? Tamo junto.